André Anéas é doutorando e mestre em teologia pela PUC São Paulo. É bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, na qual também é docente. É autor do livro Protestantismo e Mística, Razão e Experiência Mística no Protestantismo Histórico, além de artigos relacionados à temática do protestantismo, religião, experiência de Deus, mística e espiritualidade. Atualmente trabalha em sua tese o diálogo entre a teologia fundamental, mística cristã e fenomenologia. Com vocês, André Anéas. Graça e paz. Uma alegria e um privilégio muito grande poder estar aqui nessa noite na Igreja Batista Boas Novas. Eu trago um abraço da nossa comunidade lá em Osasco, Igreja Batista em Quitaúna, que eu tenho pastoreado. Um abraço dos irmãos de lá para os de cá. E estou muito contente e me sinto honrado e privilegiado de poder abordar um tema que me parece tão essencial, tão relevante, tão importante, especialmente nos nossos dias. E eu gostaria de convidá-las a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 17. Diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Queria convidá-los mais uma vez para um tempo de oração. Convido a orar junto de mim. Deus e Pai querido, na Tua presença, gostaríamos de clamar para que o Teu Espírito Santo nessa noite venha produzir no nosso coração aquilo que só o Senhor pode produzir. Clamamos pelo Teu mover no nosso meio e oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu me dispus a tratar nessa noite do seguinte tema: o lugar da justiça social na vida de um cristão. E eu sei que quando a gente fala de justiça social, existe um toque que é dado em questões de ordem política e sociais. E certamente é provável, é possível que a partir somente do meu tema, devido à situação política atual, a polarização que ainda se perpetua nos nossos dias no Brasil, talvez você já tenha olhado para mim, o que esse cara vai falar de justiça social? Talvez você já tenha me lido, feito uma hermenêutica, pensando a partir da questão político-ideológica. Eu gostaria de deixar claro aqui nessa noite que esse terreno, esse campo político-ideológico, certamente é um campo arenoso. É um campo que a gente tem que pisar em ovos, tomar cuidado. Porém, quando eu penso em justiça social, e tudo aquilo que eu vou abordar aqui a respeito de justiça social, eu confesso para os irmãos e para as irmãs nessa noite que eu me sinto confortável, porque o campo que eu tenho diante de mim é um campo sólido, porque eu não parto do universo, da hermenêutica, da interpretação política e ideológica, mas eu quero partir do teológico para poder tratar desse tema. E a partir daquilo que eu compreendo das Sagradas Escrituras, e observo nas Sagradas Escrituras, aquilo que a Bíblia Sagrada fala a respeito de justiça social, como eu disse, eu me sinto extremamente confortável e seguro, porque eu sei que eu vou andar em um solo que não tem nada de areia, que eu posso caminhar tranquilo.
E a grande pergunta que o próprio tema nos impulsiona a fazer é o seguinte: qual é o lugar da justiça social na vida do cristão? Qual é o lugar que ocupa essa temática nas nossas vidas, na vida das nossas comunidades religiosas, na vida da nossa família? Qual é o lugar desse tema? Será que é um lugar de prioridade? Será que é um lugar de urgência? Será que é um lugar de relevância? Ou será que é um lugar despriorizado? Ou será que é um lugar de menos importância ou marginalizado? Tanto no âmbito comunitário como no âmbito pessoal, você como cristão, onde que ocupa na sua mente, na sua reflexão, na sua forma de ler o mundo, de ler os problemas sociais, onde que ocupa essa temática da justiça social na sua reflexão? Será, ou melhor, o que será que se passa na nossa mente quando a gente pensa a respeito das injustiças sociais, de pecados de ordem estruturais, de ordem sistêmica, pecados que tocam, injustiças sociais que tocam temas como, por exemplo, a fome. O que a gente reflete sobre a fome que existe no mundo? O que a gente reflete sobre a miséria? Como que a justiça social nos impacta, no sentido da gente pensar a questão dos pobres? Quando a gente pensa em temas mais atuais que têm aparecido na mídia, como a questão dos estrangeiros, gente que foge de guerra, gente que tem a sua casa completamente devastada e não tem nenhuma opção a não ser tentar fugir para sobreviver. Quando a gente pensa na questão da desigualdade de oportunidades, quando a gente pensa, e a gente se sinceramente fizer um exercício, você sabe, eu sei, que se nós tivéssemos nascido em outro lugar, com outro tipo de família, em um outro tipo de país, quem sabe, ou em outro tipo de região brasileira, talvez com a cor da pele diferente, eu e você, nós sabemos que as nossas oportunidades seriam diferentes. Como que a gente lida com esse fato? Como que a gente lida com o fato da falta de acesso à educação? Você saber que o filho, a filha talvez, da mulher que trabalha na sua casa, não vai ter acesso a uma educação sólida, não vai ter acesso a uma universidade, não vai ter as chances que muitos de nós aqui tivemos de estudar, de ter uma profissão e etc. O que ocupa, como que você lida com o fato da falta de acesso à saúde? Quando você olha lá na sua TV, quando a gente assiste a TV e vê aquela fila, num corredor, gente deitada em maca, porque assim não está para ser atendida. Um exemplo mais pessoal meu, a minha sogra, depois de 2 anos, conseguiu uma consulta que estava marcada há 2 anos. Como que a gente lida com essa realidade, com essa questão, com essa injustiça? A questão da escravidão, que ainda existe em outros formatos dentro do nosso mundo. A falta de saneamento básico. Gente que não tem água potável. Gente que vive com o esgoto aberto, exposto. Gente que morre de doenças que já existem cura. Como que a gente lida com a má distribuição de renda no mundo? Saber que todos esses problemas, existe recurso disponível para solucioná-los e não são solucionados. Como que você lida com o racismo? Como que isso toca a nossa mente, a nossa alma? E talvez, para ser um pouquinho até mais próximo de nós, da nossa realidade,
Como que você lida com o fato de que nós sairemos daqui nessa noite e alguém que vai passar frio, como vocês sabem, esse final de semana vai estar muito frio, vai bater. A injustiça social vai bater no vidro do teu carro. Como que isso te toca? Como que isso te abala? O que que você sente? Como que você reflete essas questões como cristão? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de sinalizar o fato de que a questão do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, do oprimido, é relatado nas Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela sinaliza, ela toca, inclusive de uma forma muito incômoda e incisiva, a questão da injustiça social, da justiça social. Êxodo 3, de 7 a 9, um texto muito conhecido, diz: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. E um pouquinho adiante, pois agora o clamor dos israelitas, Deus dizendo, chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. A gente percebe nesse texto, lá do Êxodo, dessa história tão conhecida nossa, a realidade da Bíblia sinalizar para nós, deixar evidente que o Deus revelado na Escritura é um Deus que vê a opressão, é um Deus que escuta o clamor do oprimido, e é um Deus que sabe o que está se passando aqui na terra. Ele vê, ele escuta e ele sabe. Êxodo 23, 9, Deus vai dizer o seguinte para a nação de Israel: não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. E esse tipo de fala da parte de Deus vai ser recorrente. Em muitos e muitos momentos na Sagrada Escritura, nós vamos observar Deus falando: olha, não oprimam o estrangeiro, tomem cuidado com o estrangeiro, porque vocês já foram. De uma forma recorrente, eu falo para os meus alunos na faculdade teológica, gente, é assim, é sem parar. A Bíblia Sagrada está sinalizando isso a todo momento para o povo de Israel. Quando a gente vai para a lei, para Levítico, eu não vou ler aqui nenhum versículo, mas eu sugiro que você leia, depois na sua casa e medite, Levítico capítulo 19 e Levítico capítulo 25. A gente vê a lei trabalhando em favor de mecanismos para amenizar, para diminuir, para não existir injustiça social. A gente vê nesses capítulos um cuidado categórico da parte de Deus em relação ao necessitado, de novo em relação ao estrangeiro, uma ênfase para não opressão, não oprimam, cuidados até inclusive de ordem ecológica, cuidado com a terra, o sabático da terra, existe isso também lá. A questão do ano do jubileu, um grande mecanismo que infelizmente a nação de Israel, segundo alguns estudiosos, nunca fez uso, aquele perdão das dívidas de 49 a 49 anos, em que todas as terras eram restituídas, os escravos deixavam de ser escravos, a chance, dentro da legislação de Israel, meus irmãos e irmãs, para que todo mundo na vida, ao menos uma vez, tivesse a chance de começar de novo. Ao menos uma vez na vida tivesse a chance. Isso está lá também escrito no capítulo 25. Mecanismos de cuidado para com a sociedade. E quando a gente vem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é possível perceber que essa ênfase, ela se perpetua, ela continua. Mateus capítulo 25, de 35 a 36, aquele texto do julgamento das nações, em que Jesus ele separa os bodes das ovelhas, e Jesus vai dizer: pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, vocês cuidaram de mim,
estive preso e vocês me visitaram. Muito interessante esse texto, o fato de que quem está indo para o céu aqui na história que Jesus está relatando, na imagem que ele tá descrevendo, está indo para o céu e não sabe nem por quê. Porque Jesus fala isso, né? Olha, pois tive fome. Eles perguntam, as ovelhas, os benditos do Pai, quando, Senhor, que nós fizemos isso para ti? Quando que foi isso? Ou seja, eles são benditos do Pai, eles são ovelhas, não são bodes, e eles não sabem por quê. Porque vocês fizeram isso para os meus pequeninos. Vocês cuidaram de quem teve fome, de quem tinha sede. Vocês se atentaram a essas questões aqui fundamentais para que vocês fossem as ovelhas, para que vocês fossem os benditos. Vocês cobriram quem precisava de roupa. Vocês cobriram quem precisava, quem estava passando frio. Vocês cuidaram de mim quando eu estava preso, me visitaram. Tiago, também 2, de 14 a 17, texto muito conhecido que também vai tocar nesse aspecto mais prático do Evangelho. E como eu digo lá na igreja, é bom a gente abre um parênteses aqui, Evangelho da graça de Cristo. Evangelho da graça de Cristo, ele não é só teórico. Não se trata só de um conhecimento cognitivo que a gente adquire. É indissociável à prática. Indissociável. Fecha parênteses. Tiago diz assim, 2, 14 a 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Está morta. Então, é possível perceber, com certeza teriam inúmeros outros textos, versículos, passagens que a gente podia aqui expor, discutir de forma um pouco mais exegética e profunda, que tocam a questão da justiça social. Então, a primeira conclusão que a gente precisa ter nessa noite, a importância da justiça social sinalizada nas Escrituras. As Escrituras abordam essa temática recorrentemente, como eu disse, e a gente precisa se atentar a isso. E para compreender o lugar da justiça social na vida do cristão, eu vou fazer aqui um itinerário, vai durar um pouquinho aqui, mais alguns minutos, mas eu quero dar um passo adiante. A gente já sabe que a Escritura aborda essa temática com uma ênfase considerável. E para dar um passo adiante, eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão um rabino chamado Abraham Joshua Heschel. Abraham Joshua Heschel. O Heschel, ele foi amigo íntimo do pastor Martin Luther King. O Heschel, inclusive, lá em 21/3/65, ele esteve junto com o Martin Luther King na passeata ali, naquela caminhada em Selma. Então ele foi junto do Luther King, um ativista de direitos humanos, especificamente aqui dos direitos civis dos negros no sul dos Estados Unidos. E eu quero trazer esse rabino que escreveu algumas obras que eu gostaria de citar, para quem sabe, se você quiser se aprofundar e se interessar, algumas obras-chave dele. Em primeiro lugar, Homem à Procura de Deus, Deus em Busca do Homem e The Prophets, os Profetas. E o Heschel, ele aborda um assunto e um conceito que eu penso que é importantíssimo da gente compreender aqui nessa noite, e eu creio que vai trazer para nós substância para abordar a questão da justiça social, que é o conceito do patos divino. O patos divino. O Heschel compreende o seguinte: quando ele vai analisar, na sua principal obra lá, The Prophets, ele vai analisar o profetismo hebraico, ele vai compreender o seguinte: olha, o profeta no Antigo Testamento, ele não é alguém que simplesmente recebe uma mensagem da parte de Deus e comunica a mensagem para o povo. Ele não simplesmente recebe uma mensagem da parte de Deus e comunica essa mensagem para um rei, para alguém. Não se trata
de uma mera comunicação e troca de informação. Não se trata de transmissão de conteúdo. Não se trata de algo simplesmente lógico, racional e cognitivo que o profeta está fazendo ali na sua atividade profética no Antigo Testamento. E ele vai dizer o seguinte, que Deus, ele não apenas se preocupa com a humanidade, Deus não apenas se preocupa com a humanidade, mas Deus, ele é pessoalmente afetado pela humanidade. Ele não está simplesmente preocupado com o mundo, ele não está simplesmente preocupado com a sociedade, ele não está simplesmente preocupado com a injustiça social. Deus está sendo afetado por aquilo que o homem faz aqui na terra. Ou seja, ele está dizendo o seguinte para nós, o resto, que Deus, quando ele faz o mundo, cria o mundo lá em Gênesis, ele diz o quê? Que era tudo muito bom. Muito bom. Então Deus, ele manifesta um juízo de valor a respeito daquilo que está acontecendo, do que ele está criando, do que ele está vendo que a criação é boa. Só que quando a criação também age de forma, e aqui dentro do nosso recorte, uma sociedade com injustiça social, uma sociedade com todos esses dilemas que nós descrevemos aqui, quando a sociedade oprime o pobre, pisa no mais fraco, quando há esse tipo de injustiça, Deus, da mesma forma que ele fala na criação que tudo era bom, ele também fala ó, isso não está bom, isso não está bom e não está nada bom. E Deus se ira, porque Deus, ele não somente, como eu disse, se preocupa, mas é afetado por aquilo que a humanidade faz. Então, Deus, ele tem essa capacidade de ser afetado de forma benéfica ou de forma irada. Irada. E como a gente pode observar, por exemplo, no Salmo de número 18, né? O escritor, o salmista ali descreve Deus como uma figura, às vezes que parece um dragão tacando fogo nos outros. Deus irado. Deus irado. Ou seja, o que o Heschel vai trabalhar dentro desse conceito do patos divino, a partir disso que eu já disse? Que, em primeiro lugar, Deus, ele sente algo em relação ao homem. Ou seja, existe um patos de Deus em relação ao homem. Existe um sentimento em relação ao homem. Existe uma emoção de Deus em relação ao homem. O homem afeta a Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender para entender o profetismo hebraico à luz do conceito de patos divino que o Heschel vai trabalhar. Depois que Deus ele é afetado pelo homem, qual que é o segundo momento? Deus, ele entrega o seu coração, a sua emoção, o seu sentimento. Deus entrega o seu patos para o profeta. Deus não entrega a mensagem, simplesmente. Deus não entrega um texto. Deus não entrega uma teologia sistemática sobre o problema que o profeta vai enfrentar. Deus entrega o coração dele e bota o coração dele dentro do profeta. Deus, portanto, ele afeta agora o profeta. Ele foi afetado e agora ele afeta o profeta. Isso é muito interessante da gente observar no exemplo de Oséias e Gomer. Oséias e Gomer. Em Oséias 1, 2 a 3, diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer. Deus, ao invés de chegar para Oséias e dizer: Oséias, é o seguinte, olha, o povo se afastou de mim, o povo está sendo adúltero para comigo. Deus não faz isso. Oséias, casa com essa adúltera, casa com essa mulher, porque você vai sentir o que eu sinto. Então Deus entrega o patos dele para o profeta. Passo 3, o profeta transmite o patos de Deus, transmite o testemunho do que Deus sentiu, ou seja, o interesse que Deus tem em relação à humanidade para a humanidade. Esse é o papel do profeta. A partir o profeta recebeu o patos de Deus, ele vai transmitir esse patos para a humanidade. O profeta, portanto, aí, ele afeta o ouvinte. O que a gente precisa compreender da experiência profética
é que ela é muito menos algo relacionado a um antropomorfismo, algo que surgiu no coração do homem, na indignação do homem, do profeta, e muito mais algo no sentido de um teomorfismo. O que está se passando na Escritura quando os profetas falam não é o sentimento do homem, é o sentimento de Deus. E isso é muito sério. Então, a partir daí, a gente consegue olhar com um olhar diferenciado. Por exemplo, Isaías 58, de 6 a 10. Isaías 58, de 6 a 10. O texto diz assim: o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Isso aqui é sentimento de Deus, isso aqui é emoção de Deus. Esse texto está revelando para nós o coração do Senhor, a indignidade que Deus está indignado com o que está acontecendo, Deus está irado com o que está acontecendo. E Amós revela ainda um pouquinho mais a ira de Deus. Amós 5, de 11 a 12, diz assim: vocês oprimem o pobre e o forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Deus, Ele está indignado, Deus, Ele está por aqui com o que está acontecendo, e Ele derrama, Ele coloca todo esse patos no coração do profeta, e é esse patos que faz o profeta produzir isso que chegou até as nossas mãos, o texto sagrado que chegou até as nossas mãos. E diante dessa realidade, o Heschel vai dizer o seguinte, lá em Deus em Busca do Homem, abre aspas para o Heschel: Deus não está indiferente à busca do homem por Ele. Ele tem necessidade do homem, necessidade de compartilhar na redenção do homem. O Deus que criou o mundo não está à vontade no mundo, em suas escuras vielas de miséria, indiferença e desdém. Diante, meus irmãos e irmãs, do mal social, diante das injustiças, diante da fila no SUS, diante de gente caída num corredor de hospital, com ferida aberta, esperando a graça, acontecer alguma coisa para ele ser atendido, para ela ser atendida. Quando Deus vê isso, Deus, Ele não está à vontade no trono dEle, Deus não está confortável no trono dEle, Ele está indignado. Quando Deus olha a gente morrendo de frio nesse final de semana, Deus está indignado. Quando Deus olha as injustiças que existem, o racismo que existe, a diferença de oportunidades que as pessoas têm, Deus fica indignado com isso. Indignado. E isso precisa ficar claro para nós. E a terceira conclusão é a seguinte: a justiça social, a questão da justiça social, o desejo por justiça social, está no coração,
no patos de Deus. Não se trata de um conceito, se trata de uma teologia sistematizada, se trata de emoção. Aquilo mexe com os brios do nosso Senhor, aquilo incomoda o nosso Senhor. Então essa é a segunda conclusão importante aqui no nosso itinerário. E talvez você esteja me perguntando, puxa, mas o seu tema é o lugar da justiça social na vida do cristão. A gente já entendeu o lugar da justiça social no coração de Deus. E agora a gente vai entrar na questão do cristão. Tem uma profecia importante que está lá em Ezequiel 36, de 26 a 27. Uma profecia em que ele sinaliza uma fala de Deus chave para nós cristãos, que vai se concretizar de forma plena ali em Atos 2. A gente vê o profeta dizendo, Deus dizendo através do profeta, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Foi isso que Deus fez, amém? Creio eu, nas nossas vidas. Porque quando a gente pensa o nosso cristianismo, a gente pensa a partir ali daquela matéria da teologia, da soterologia, a doutrina ali da salvação. A gente entende que no dia em que a gente reconheceu ali os nossos pecados, em que a gente se prostrou diante do Senhor e disse, Senhor, eu não valo nada. Preciso de um Salvador. A gente entende que aconteceu algo conosco nesse dia. O Espírito Santo veio habitar em nós. Certo? Creio que todos nós temos essa compreensão. E por isso há uma conexão, há um toque. A soteriologia ela esbarra na pneumatologia. A doutrina da salvação esbarra na doutrina do Espírito Santo. E compreender a pneumatologia, especialmente a paulina, ela é importante para a nossa reflexão aqui nessa noite. Então vamos lá para 1 Coríntios 3,16. Diz o seguinte, vocês não sabem que são santuário, em outras versões, são templo de Deus, e que o Espírito de Deus, o próprio Deus, vive ou habita em vocês? Então o apóstolo Paulo está sinalizando isso que eu descrevi aqui. O momento da sua conversão, o momento em que a ficha caiu, o momento que você se prostrou, você se humilhou, nós nos tornamos santuários de Deus, nós nos tornamos templos de Deus. Então, isso significa dizer o seguinte, que Deus, Ele não colocou em nós um patos, Ele não colocou em nós a sua emoção diante de determinada situação. Deus colocou-se dentro de nós. O Espírito de Deus habita as nossas vidas. O Espírito do Senhor, o Todo-Poderoso, habita em você, habita em mim. Romanos 8,9, diz assim a Paulo de novo, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aí outra pergunta importante para nós fazermos. Espírito de Deus, Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, segundo a gente consegue ver aqui na Epístola Paulina, a Epístola Paulina de Romanos, é o Espírito do Cristo. É o Espírito de Cristo Jesus. O ápice da revelação é Cristo Jesus, porque Ele revela para nós, sem nenhuma sombra de dúvida, quem é o Pai, quem é Deus. E nós conhecemos Deus a partir prioritariamente do Cristo. E o Espírito de Cristo habita em nós. E se o Espírito de Cristo habita em nós, é interessante a gente pensar o seguinte, que quando Paulo em Gálatas 5, 22 a 23 fala do fruto do Espírito,
que ele vai dizer amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ele está falando de características de quem? Do próprio Cristo. Ou seja, é esperado da parte daquele que professa Cristo como Senhor e Salvador, é esperado daquele que sinaliza e diz que teve uma experiência soteriológica, uma experiência pneumatológica, melhor dizendo, e que foi salvo, e que o Espírito habita, que o que aconteça com essa vida? Que dê fruto. Que fruto? Fruto de semelhança ao Cristo, a Cristo Jesus. E isso precisa ficar claro para nós. Quando você vê um cristão bravo, irritado, babando e querendo sangue, a gente precisa questionar. Que fruto é esse dessa? Que árvore é essa que deu esse fruto? Quando a gente vê, e eu já fiz esse teste já, perguntei para uma meia dúzia assim, falei, vocês querem a paz? Essa foi a pergunta. Vocês querem a paz? Ah, não sei, pastor. Não sei, porque é o anticristo que tem aqui a paz. Sermão da montanha. Bem-aventurados pacificadores. Paciência. Você vê um cristão impaciente com outro irmão na igreja, porque o cara está lidando com o pecado, está difícil ali e tal. Impaciente. Fruto do Espírito, é fruto do Cristo que está habitando nesse cidadão. Então, o fruto do Espírito é o fruto do Cristo. E o Espírito Santo que habita em nós é o Espírito de Cristo. Nossas vidas deviam ser permeadas, precisavam exalar características que refletem quem? Cristo Jesus. E eu queria voltar agora ao texto que eu li inicialmente. Porque quando Jesus, ele chega na sinagoga, em Lucas capítulo 4, e ele pega o rolo de Isaías, do profeta Isaías, um profeta, nós estávamos falando de profetas agora há pouco, e ele lê e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Cristo, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano da graça que, como eu disse, Israel nunca comemorou direito, nunca fez direito. Mas em Cristo Jesus, Cristo se apropria da profecia de Isaías e fala assim, ó, é sobre mim. Hoje se cumpriu a profecia. Portanto, o Espírito que nós recebemos, o Espírito do Cristo, é o Espírito que exala isso aqui. Exala gente que quer dar boa notícia. Gente que quer ver liberdade, gente que quer ver gente recuperada, quer ver o oprimido libertado. Gente que quer anunciar e proclamar o ano da graça do Senhor. Portanto, na experiência pneumatológica nossa, de nós cristãos, nós não recebemos o patos, simplesmente. É um negócio muito mais profundo. Se você acha que o resto é profundo, eu acho ele, eu gosto muito dele, o cristianismo leva a coisa para uma outra dimensão. O Espírito do próprio Messias está habitando dentro da sua vida. Deus habitando o humano. E eu queria recapitular tudo o que a gente falou, só para a gente não se perder aqui no raciocínio. Em primeiro lugar, se a justiça social está no coração de Deus, se Deus entrega o seu patos aos profetas, uma vez que ele foi afetado por aquilo que aconteceu aqui na terra, aqui na sociedade, na realidade. Se Cristo se apropria da tradição profética, fala que essa tradição profética se cumpriu nele. Se o Espírito de Deus, Cristo, habita em nós, a justiça social deveria estar no coração do cristão. A justiça social deveria estar no coração do cristão, daquele que professa que é discípulo do Cristo, que é a habitação do Espírito de Cristo. Isso devia abalar nossas emoções. Isso devia abalar as nossas vísceras.
Isso devia abalar todo o nosso patos, toda a nossa emoção, todo o nosso consciente, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente. Isso devia mexer com a gente. Isso devia nos mover. Isso devia afetar radicalmente a nossa mente, os nossos olhos e a nossa prática. Isso devia afetar, irmãos e irmãs, as entranhas da nossa alma, as entranhas da nossa existência. Isso devia nos afetar profundamente. Quando a gente olha para as injustiças sociais e a gente olha o ódio que existe na sociedade, o ódio que está incrustado, está preso, está agarrado nas estruturas de injustiça do mundo, quando a gente olha para a indiferença, quando a gente finge que não é com a gente, finge que não bateu no nosso vidro, finge que o problema não está no nosso bairro, finge que o problema às vezes não está na nossa comunidade cristã. A indignação devia gritar dentro de nós em relação à desesperança que as engrenagens sociais produzem muitas vezes, não possibilitando justiça. O cristão, ao contrário de todo esse sistema instaurado, muitas vezes, ele devia produzir dentro dessa engrenagem, exalar amor e muito amor. Misericórdia para com os que sofrem, misericórdia para os que têm frio, misericórdia para os que estão no SUS, misericórdia, graça. A igreja cristã, a partir desses cristãos que são habitação do Cristo, deviam exalar na sociedade esperança, porque a gente é o portador do quê? Da boa nova, da boa notícia. Portanto, nós deveríamos exalar isso. Mateus 9,36 e Marcos 6,34 conta de um momento em que Cristo, ele observava a multidão e elas pareciam ovelhas sem pastor. E o texto diz assim, que Jesus sentiu compaixão. Pergunta que a gente tem que fazer, a gente sente compaixão do que sofre? A gente sente compaixão do vulnerável? A gente sente compaixão? Jesus sentia. Um grande exemplo que nós temos, eu já sinalizei aqui indiretamente, de irmão nosso, inclusive batista, que exalou com a sua biografia, alguém que não somente recebeu de Deus um patos, mas recebeu o próprio Deus e produziu um tipo de teologia encarnada. O Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ele tem uma frase importante para nós, para a nossa reflexão aqui nessa noite. Ele diz assim: teremos de nos arrepender nesta geração, não somente das palavras e ações odiosas dos maus, mas também do silêncio estarrecedor dos bons. Estarrecedor dos bons. E a partir daqui eu já vou para as minhas considerações finais nessa noite. E eu queria te fazer algumas perguntas, e queria que você tentasse refletir e responder. O que você sente pelo que sofre? O que você sente diante da pobreza, da fome, dos oprimidos que existem na nossa sociedade? O que você sente? O que você sente acerca das injustiças sociais e dos males que assolam o mundo? Especificamente o Brasil. Você como cristão, o que você sente em relação a isso? E mais duas perguntas. O que a igreja de Jesus sente pelo que sofre? O que a igreja de Jesus sinaliza que sente pelo pobre, pelo oprimido, pelas injustiças no mundo, pelo racismo,
pelos problemas ecológicos. O que a gente sente? O que a igreja de Jesus sente acerca dos males no mundo? Perguntas importantes que a gente precisa fazer. E tem algumas frases que eu escuto que me assustam. Como teólogo brasileiro, como pastor de igreja local, fico assustado quando eu escuto, por exemplo, um cristão ou uma cristã dizendo a seguinte frase: bandido bom é bandido morto. Como que a gente recebe isso? Quando a gente escuta um cristão, uma cristã, um professo ali, discípula de Jesus, dizendo: esse negócio de injustiça social não é problema meu. O problema é ir para o céu. Quero ir para o céu. Justiça social, estou na metafísica. Lá que está o meu assento teológico. Carlos Bezerra Júnior, nosso irmão em Cristo, tem feito um ótimo trabalho no meio político. Ele disse o seguinte, alguns meses, uns anos atrás, acho que 1 ano e meio, 1 ano e pouco atrás, talvez. Algo que marcou a minha vida. Ele disse o seguinte: as pessoas podem nos odiar por causa de Jesus, mas jamais deveriam odiar Jesus por nossa causa. E quando a gente vive um tipo de religião árida, um tipo de religião cínica, um tipo de religião insensível, é isso que a gente produz. Gente que passa a odiar a imagem de Cristo que a gente está sinalizando para o mundo. O Heschel, a respeito desse ponto, ele diz assim: é costume, isso aqui é importantíssimo, é costume responsabilizar a ciência secular e a filosofia antirreligiosa pelo eclipse da religião na sociedade moderna. Grosso modo, é isso que a gente escuta. Aí ele continua: seria mais honesto responsabilizar a religião por seus próprios defeitos. A religião entrou em declínio não porque foi refutada, mas porque tornou-se irrelevante, insensível, opressiva, insípida. Vou terminar com a pergunta que iniciou e que deu o nome, o tema dessa noite. Qual o lugar da justiça social na vida do cristão? Esqueça ideologia política. Não é a partir daí que eu falo. Eu falo da teologia. E a minha resposta para essa noite é o seguinte: o lugar da justiça social na vida do cristão é em seu coração fecundo pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Deus os abençoe.